Muitos investidores investem para alcançar a independência financeira, que é um estado no qual os juros dos investimentos são suficientes para pagar todas as contas. Em tese, a ideia é bastante simples. Basta você acumular o suficiente para custear a sua vida, que é chamada de fase de acumulação, e depois ir gastando num ritmo sustentável, que é chamado de fase do usufruto. Entretanto, pela minha experiência como consultor de investimentos, eu reparo que a maior parte das pessoas ainda não parou para pensar como que vai ser na prática essa fase do usufruto. Pior ainda, muitas pessoas acreditam que estratégias baseadas em dividendos, imóveis físicos ou aposentadorias privadas são as melhores alternativas que existem. Meu nome é Marcos Oliveira, eu sou consultor de investimentos e idealizador do Investidor Científico. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que os estudos trazem sobre a fase do usufruto. Primeiramente, é preciso deixar claro que estratégias que se baseiam 100% em imóveis físicos, fundos de investimento imobiliários, os famosos FIIs, ou então empresas que pagam dividendos, são falhas, mas isso é um assunto que a gente vai tratar em outro vídeo. A forma mais inteligente de você gastar os seus recursos durante a fase do usufruto é você ter uma carteira diversificada, com ações globais, renda fixa de médio prazo em moeda nacional para reduzir o risco cambial e renda fixa de curto prazo em moeda nacional para os gastos mais imediatos. Basicamente, tem duas estratégias possíveis para a fase do usufruto, a do resgate fixo e a do resgate variável. Vamos ver um exemplo para entender melhor como isso funciona. Imagina que um investidor, durante a sua fase de acúmulo, acumulou R$ 1 milhão. Esse investidor decide então resgatar 3,5% do seu patrimônio ao ano para custear a sua vida. Ou seja, essa pessoa teria R$ 35 mil para viver por ano. Se você dividir isso por 12, R$ 2.916,67 por ano. Assim que esse investidor se aposentou, ele começa a fazer esse resgate durante 12 meses. Vamos supor que durante esse primeiro ano de aposentadoria, de independência financeira, a inflação foi de 5%. Ao final desse período de 12 meses, o patrimônio, então, no fim do ano, não importa. Ele pode ter variado para mais ou para menos, afinal de contas, nós temos investimentos de renda variável aqui. E qual seria, então, o resgate desse investidor do ano seguinte? Seria de R$ 36.750. Da onde surgiu esse valor? São os mesmos 35 mil acrescidos de 5% da inflação. Então, dessa forma aqui, nós temos a estratégia dos resgates fixos. A estratégia do resgate variável consiste no seguinte. Imagina, mais uma vez, temos R$ 1 milhão, vamos resgatar 3,5% ao ano, a retirada mensal continua sendo R$ 2.916,67. A inflação ao ano, nessa estratégia do resgate variável, não importa. Vamos imaginar que, ao final desse primeiro ano de aposentadoria, o patrimônio total desse investidor reduziu para 980 mil. Então lembra, ele tinha 1 milhão, reduziu para 980 mil por causa dos resgates e também das variações e da volatilidade dos investimentos. Qual vai ser a retirada desse investidor no ano seguinte? Vai ser R$ 34.300. Esse valor ele é 3,5% do novo patrimônio que esse investidor tinha durante o término desse ano. Então veja, na verdade, esse investidor aqui, nessa estratégia do resgate variável, nesse exemplo, ele vai ter um pouco menos para viver no ano seguinte. E aqui, na estratégia do resgate fixo, embora em termos nominais você tenha mais, em termos reais é a mesma coisa porque só foi corrigido pela inflação. Qual é a vantagem da estratégia do resgate fixo? Você mantém o seu poder de compra, ou seja, a qualidade de vida será sempre a mesma, porque a pessoa continua gastando o mesmo em termos reais. A desvantagem é que o dinheiro pode acabar, porque você não está olhando para o teu patrimônio. Já no resgate variável, a vantagem é que o dinheiro não acaba. Você sempre vai resgatar, claro, se você resgatar uma taxa sustentável, você sempre vai ter dinheiro para poder resgatar mais. Mas qual a desvantagem? Pode influenciar o padrão de vida, como a gente viu no exemplo, que no segundo ano de aposentadoria, esse investidor aqui teria um padrão de vida um pouco inferior ao do primeiro ano. Na prática, talvez o mais indicado seja uma mescla entre as duas abordagens. É exatamente sobre a mescla dessas duas estratégias que trata este estudo muito interessante publicado em 2017 na Vanguard Research por esses 4 pesquisadores. O título da pesquisa é A Rule for All Seasons, Vanguard's Dynamic Approach to Retirement Spending. Eu estou deixando na descrição desse vídeo um link que você pode acessar esse estudo caso você tenha interesse em se aprofundar nesse assunto, lembrando que esse estudo está em inglês. Agora que nós entendemos a filosofia dessas duas possíveis abordagens sobre a fase do usufruto, vamos dar uma olhadinha com mais cuidado em alguns números numa possível carteira de aposentadoria. Mais uma vez, temos R$ 1 milhão, uma retirada anual de 3,5%, que daria R$ 35 mil por ano, ou R$ 2.916,67 por mês. Imagine uma carteira composta da seguinte forma. 4% em Tesouro Selic, renda fixa de curto prazo, 36% no ETF IMAB11, que é um ETF que investe em vários títulos brasileiros atrelados à inflação, de durações diferentes, com o objetivo de reduzir
o risco cambial, e 60% no ETF WRLD11, que investe em ações globais de forma diversificada. Teríamos então, portanto, 40 mil no Tesouro Selic, 360 mil no IMAB11 e 600 mil no World 11. A gente poderia começar resgatando R$ 2.916,67 do Tesouro Selic. Isso no primeiro mês, em janeiro. Em fevereiro, como é que poderia estar a carteira dessa pessoa? Temos um pouco menos aqui no Tesouro Selic, porque foi feito um resgate, mas veja que há variações, tanto no Tesouro Selic quanto no ETF IMAB11 e no World 11. Por que isso acontece? Porque isso aqui trata-se de investimentos. Uma carteira de investimentos é uma coisa viva. Dia após dia vai alterando os valores que você tem investido. Nesse exemplo, o IMAB11 desvalorizou-se e o ETF World 11 valorizou-se. Se a gente olha os novos percentuais dessa carteira, a gente percebe que o ETF World 11 está com uma alocação maior do que a pré-definida, 60,42% e não 60%. Então a gente vai simplesmente pegar aquilo que se excedeu, ou seja, aquilo que passou da alocação pré-definida, e vai fazer um resgate disso que passou da alocação pré-definida. Então, dessa maneira, a gente garante que o próprio resgate que esse investidor está fazendo na fase do usufruto está rebalanceando a sua carteira. Ao final de um período de 12 meses, o patrimônio total pode ser recontado, ou seja, quanto que nós temos, porque não vai mais ser R$ 1 milhão, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, e aplicamos novamente a taxa de retirada de 3,5% ao ano para calcular a nova retirada mensal. Essa é a forma mais segura e indicada pela literatura científica para fazer as retiradas durante a fase do usufruto. Vale lembrar que isso aqui não é uma recomendação de investimentos, e essa alocação que eu trouxe como exemplo, ou seja, os ativos escolhidos, aqueles ETFs, o Tesouro Selic e também a porcentagem desses ativos, vai variar de pessoa para pessoa, dependendo do perfil do investidor e dependendo também da fase da vida que essa pessoa se encontra. A taxa de retirada, que nesse exemplo nós fixamos em 3,5%, também é um parâmetro que deve ser analisado com muito cuidado, porque ele vai influenciar o padrão de vida da pessoa durante a fase do usufruto, mas influencia também o risco que a carteira de investimentos dessa pessoa corre durante a fase do usufruto. O risco de que acabe o dinheiro ou que ela vá dilapidar o patrimônio dela, chamado de risco de sequência de retorno. Mas esse é um assunto para a gente tratar em outro vídeo mais adiante. E aí, você já pensou como você vai planejar as suas retiradas durante sua independência financeira? Escreva para mim aqui nos comentários. Se você precisa de ajuda para organizar os seus investimentos, clique no link da descrição para conhecer a minha consultoria de investimentos personalizada. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com alguém que também aproveitaria esse material. Um abraço e até a próxima.